Olá, professores! Hoje eu vou falar com você que é professor de educação infantil, que está preocupado em fazer o planejamento. Você que é professor iniciante e professores veteranos, também vou estar ajudando vocês a escolher brincadeiras incríveis e suficientes para a educação infantil para te dar um ensino divertido e inovador. Se você gostou, aproveita, já pega aí uma caneta e um papel, porque tem coisas que você vai ter que anotar. E se você ficar até o final, eu vou deixar um brinde para você no final desse vídeo, certo? Então vem comigo que tem muita coisa para nós conversarmos. Prepare-se para anotar dicas essenciais e atividades imperdíveis para um planejamento estratégico de acordo com a BNCC. Vamos começar a planejar juntos? Na educação infantil, as brincadeiras são o meio que as crianças vão aprender e se desenvolverem. São as brincadeiras que possibilitam que os alunos conheçam o mundo ao passo que se reconheçam nele. Então, é por isso que essas propostas devem ser planejadas. A intencionalidade pedagógica, ela é revelada no seu planejar. Antes do planejamento, tem a semana pedagógica. Na semana pedagógica, você vai fazer aquela observação da sua turma. E depois você vai conhecendo também o espaço na escola, qual espaço que você tem, onde que pode ser utilizado, para você saber escolher as brincadeiras, de acordo com o que você observou ali naquela semana, quais são os seus alunos, como que eles aprendem, né? Você já vai entender qual tipo de brincadeira que eles gostam. As escolhas são muitas. As formas de agrupamento, o espaço, o tempo, a origem e os materiais, né? A quantidade e a disposição do espaço. Se você vai fazer uma atividade no pátio, você precisa saber que hora que vai estar disponível, né? Para você já planejar tudo na primeira aula. Tudo isso você tem que já deixar planejado. Se você pensar em uma atividade, você já deve pensar como que você vai aplicar, qual é o seu papel, o que você vai observar. É claro que em cada brincadeira que você fizer, você não vai conseguir observar tudo, mas você vai marcar de onde, a partir de que você vai observar. Agora que já passou a primeira semana de aula, é hora de planejar. Então vamos lá. Quando você sentar para fazer o seu planejamento, você precisa lembrar que você tem que planejar de acordo com a BNCC. Também você precisa saber que as crianças têm um direito de aprendizagem. O direito da criança é de conviver, de brincar, de participar, de explorar, de expressar-se e de se conhecer. Então, as brincadeiras que você vai preparar ou qualquer outras atividades que você vai preparar, você vai lembrar desse direito da criança. É importante considerar esse direito ao planejar as atividades pedagógicas, garantindo que as crianças brinquem, ofereçam a oportunidade para as crianças vivenciarem e desenvolvam essas habilidades essenciais. Ao incorporar esses aspectos no planejamento, os professores podem promover experiências significativas e enriquecedoras para desenvolver integralmente, né, as crianças. E, além disso, essa abordagem contribui não apenas para o aprendizado acadêmico, mas também para o desenvolvimento social, emocional, cognitivo. É essencial você planejar experiências significativas, mesmo que apareça dificuldades. Você replaneja, você vai adaptar para a sua turma. Você pode modificar alguma coisa
e não deixe de fazer aquela atividade. Veja bem, para explicar como o planejamento acontece na prática, eu separei 7 dicas de acordo com uma especialista aqui para você separar os seus materiais, e no final desse vídeo eu vou deixar uma brincadeira que você vai conseguir observar muitas coisas nessa brincadeira e vai ser bem produtiva e, além de tudo, é muito alegre, as crianças vão gostar. Então vamos agora anotar as dicas que eu vou dar para você. Planejamento. Primeiro passo é o que você fez antes, é a observação das crianças, e também você vai observar quais são os seus interesses, a sua cultura, os seus gostos, certo? Para agora você escolher as brincadeiras. Esse é o primeiro passo. Se você não conseguir anotar, dê pause e anota e depois você continua. Ou você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Vamos para o segundo passo. Segundo passo são os materiais. Você pode selecionar materiais estruturados ou materiais não estruturados. Por exemplo, você pode pedir para que as crianças tragam sementes, ou sei lá, se você vai falar da natureza, que tragam pedra, que traga coisas, objetos da natureza. Então, esses materiais, eles são materiais não estruturados, certo? E esses materiais você precisa ter todo cuidado, porque você sabe que a criança, tudo que ele pega, ele vai colocar na boca, então precisa ser higienizado. Você precisa observar se aquele material não é muito pequeno, porque corre o risco da criança engolir, tá? Precisa de tudo, tem que ser planejado o dia antes. Se a atividade você vai fazer, por exemplo, você vai desenvolver uma atividade na segunda-feira, na quinta-feira você já pede o material e já, dependendo como for a tua turma, né? Se trouxerem logo, para você já deixar preparado, lavado, organizado, para na segunda você apresentar. Dica 2, ela veio recheada de 2 dicas, né? Que foram os materiais, a escolha dos materiais e como fazer a escolha dos materiais, certo? Agora vamos para a dica 3, são as breves anotações. O professor precisa ter o caderno para estar anotando em cada atividade como que a criança está se comportando, e tire fotos. É muito bom você tirar fotos, porque ali você vai ter como provar como as crianças se comportaram com aquela brincadeira na primeira vez que você fez. E quando você for fazer novamente aquela brincadeira, você vai comparar, porque você vai ver que a mesma criança, ela vai ter atitudes diferentes. Mais uma coisa, é possível você escolher mais de um dos direitos de aprendizagem da criança para trabalhar com cada brincadeira. Lembrando que você tem que deixar definido a intencionalidade, certo? Qual é o foco, qual é o objetivo, de onde, a partir de que eu vou observar. A escolha também irá determinar o que você vai ofertar, em que local, como, né? Como você vai dispor aqueles itens, para quantas crianças nos grupos, como você vai agrupar, tudo isso você vai precisar planejar. Desde o seu planejamento você vai estar já deixando tudo isso já especificado. O quarto é você pensar qual é o objetivo daquela brincadeira, certo? Não deixe de colocar aí desde o início, eu estou falando, mas você precisa anotar. Agora vamos para o quinto. O quinto, se a criança já tiver um certo conhecimento, uma experiência, né, com material de largo alcance, você precisa acrescentar elementos naquela brincadeira para que a criança tenha uma experiência diferente. Melhor, para ampliar o repertório. O professor trouxer um tecido para as crianças brincarem espontaneamente, aí você vai observar o que ele vai fazer com os tecidos.
Se eles começarem a utilizar o tecido no corpo, na próxima atividade você vai fazer novamente aquela atividade e vai acrescentar mais coisas. Por exemplo, se você trouxer retalhos maior e eles estavam utilizando os tecidos para fazer máscara, você vai trazer um maior que dá para fazer capa e assim sucessivamente. Agora nós vamos para a sexta dica. Assim como as professoras ficam encantadas ao verem os alunos descobrindo coisas diferentes, né? Criando coisas diferentes, você também precisa compartilhar tudo isso que está acontecendo com seus alunos, com as pessoas, os seus colegas de trabalho e principalmente com a família. Para quê? Para que quando você precisar, quando você pedir, por exemplo, você vai pedir para a criança trazer um potinho, a mãe do aluno vai entender que é só um potinho. Mas se você contar para eles, contar para a família, para que é aquele potinho e como que o filho deles estão se desenvolvendo, elas vão fazer de tudo para mandar aquele potinho e tudo que você precisar. Agora veja bem, depois que você preparou todas as brincadeiras, na hora de você apresentar, porque às vezes a gente planeja e na hora tem uma mudança, choveu, a brincadeira era no pátio, então no dia da sua aula não deu certo, mude, faça adaptação. A sétima dica é: não defina não direcione qual é a forma que eles vão brincar. Quando você trouxer algo, sempre deixe, a não ser que seja uma coisa que você tenha mesmo que observar aquilo, aí que você vai direcionar. Mas muitas vezes, aquelas brincadeiras que você não direciona, você consegue observar, assim, coisas que te surpreendem. Então, é erro nosso já chegar determinando como que vai ser a brincadeira. É melhor você apresentar e ficar quieta, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu comprei um peão para o meu sobrinho e eu não sei brincar com peão. Então eu dei para ele de presente o peão e eu falei para ele: olha, quando meu esposo chegar ele vai te ensinar, porque eu não sei. E ele simplesmente sentou e ele descobriu como que brincava com o peão sozinho. Então por isso que eu estou falando para vocês, a gente precisa deixar que a criança use a sua criatividade, a sua inteligência, que essas coisas vai fazendo desenvolver a inteligência também, certo? Então eu gostaria que você, professor, eu convido você, professor, que possa colocar aqui embaixo alguma atividade que você desenvolveu no ensino infantil e que deu muito resultado na sua sala de aula, que as crianças gostaram, vão ajudar os nossos colegas. E quem já fez, eu convido a você, coloque aí embaixo, porque você vai estar ajudando outros professores, tá? E eu vou deixar no link uma brincadeira que você vai gostar de fazer. Não só os professores do ensino infantil, como o professor do primeiro, segundo e terceiro ano, certo? Eu vou deixar o link aí embaixo. Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos vocês.